Olá, meu nome é Ana Keila, professora de Ciências, e estou aqui para falar um pouquinho sobre a Terra e os movimentos da crosta, mais especificamente sobre as placas tectônicas. Antes de falarmos sobre as placas tectônicas, precisamos relembrar um pouquinho sobre a estrutura interna da Terra, que é formada por 3 camadas, A crosta terrestre, que é a camada mais superficial, relativamente fina em relação às outras, porém variando sua espessura de acordo da sua localidade, se ela está nos continentes ou mesmo no fundo dos oceanos. A camada intermediária, que é um manto formado por um material pastoso chamado de magma, com temperaturas elevadíssimas, e o núcleo, que é a camada mais interna, formada principalmente pelos metais níquel e ferro. Então, nessa ilustração aqui, podemos perceber essas camadas. Então, a crosta terrestre é a camada fina, como eu acabei de dizer a vocês, a camada em que nós pisamos, digamos assim, que varia de acordo com a sua localidade, a espessura de acordo com a sua localidade. Ela é mais espessa quando ela está constituindo os continentes, cadeias montanhosas, planaltos, E mais fina quando ela faz parte do fundo dos oceanos. A camada intermediária, O manto, formado por magma, que é um material pastoso que tem temperaturas altíssimas e que vive em constante movimento através de correntes, que a gente chama de correntes de convecção, certo? Vez por outra, esse magma ele pode extravasar na superfície da Terra sob a forma de lava vulcânica. Então, quando os vulcões entram em erupção, que expelem aquela lava, na verdade, é parte do manto, ou seja, o magma que está sendo extravasado na superfície da Terra. Aqui, mais internamente, nós temos o núcleo externo e o núcleo interno, que vão formar a camada, rica em metais como níquel e ferro, também chamada de NiF, A literatura de NiF é justamente por causa do símbolo desses 2 elementos químicos mais presentes no núcleo, que é o níquel e o ferro. Então, a gente diz que os continentes estão em constante movimento, e o primeiro a afirmar sobre isso foi o alemão Alfred Wegener, em que ele criou a teoria chamada de deriva continental. O que vem a ser essa deriva continental? Então, Wegener disse o seguinte, que há milhões de anos atrás, a Terra era formada por uma única massa de terra, um único continente, que ele chamou de Pangeia. E esse continente, ao longo dos anos, foi se afastando, se quebrando, ou até mesmo se juntando ao longo dos anos, até chegar à conformação que a gente tem hoje. Como que ele chegou a essa conclusão? Então, se a gente for perceber, os contornos da América do Sul e da África, eles se encaixam como peças de quebra-cabeça. Além disso, Wegener também observou que fósseis de um mesmo animal eram encontrados em diferentes continentes que antes se encaixavam, até mesmo também alguns tipos de rocha. Então, nessa animação aqui, a gente vê que mais ou menos Wegener propôs. Então, um único continente chamado de Pangeia. Percebam aqui os contornos da América do Sul e da África se encaixando, E isso levou o quê? Milhares de anos até chegar à configuração dos continentes hoje. Eles ainda continuam em movimento, tá, gente? Então, continuam um movimento que é muito lento, certo? As placas tectônicas é outra evidência que diz que os continentes estão em movimentos. Então, o que são isso? São placas, da camada da litosfera, em que formam como que fosse um verdadeiro quebra-cabeças da nossa superfície, certo?
Então, a nossa superfície, ela está montada em peças que a gente chama de placas tectônicas, e essas placas, elas estão em movimentos. Como vocês podem perceber, ó, essa placa do Pacífico, ela se movimenta para cá. A placa de Nazca, se movimenta para cá, uma se afastando da outra. Como também elas podem se aproximar. No caso aqui, a placa da Nazca está vindo para essa direção, enquanto que a placa sul-americana está indo de encontro à Nazca. Então, esse movimento das placas, né, podem gerar algumas consequências que veremos um pouquinho mais para frente. Mas uma dessas consequências são as cadeias de montanhas. Então, aqui a gente tem uma grande cadeia de montanha, que é a cadeia de montanha dos Andes, certo? Percebam que no encontro dessas placas, né, é onde vai se sofrer vão se sofrer as maiores consequências dos movimentos, certo? Dos continentes, tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, vulcanismo, terremotos, tsunamis. E o Brasil, ele se encontra no meio de uma placa, na placa sul-americana. Então, daí a gente perceber que o Brasil, ele não sofre com terremotos de grande intensidade. Nesse caso aqui, no caso da América do Sul, um país que vai sofrer com grandes terremotos seria o Chile, que ele está aqui, ó, bem próximo do limite da placa sul-americana com a placa do Nazca, certo? Percebam também, ó, que nas linhas, nos contornos de algumas placas, a gente tem a incidência muito grande de vulcões. Então, quais são as consequências desse movimento? Como eu já falei a vocês, podem surgir tsunamis, quando esse movimento se dá no meio do oceano, e aí ele desloca uma grande massa de água, provocando as ondas gigantes, né? O vulcanismo, como a gente falou lá atrás, quando ocorrem as erupções vulcânicas e parte do magma é extravasado na forma de lava vulcânica. A formação de cadeias de montanhas, quando duas placas se chocam, e aí ao longo dos anos vão se formando as cadeias de montanhas, e os terremotos, né? E aí, aqui tem alguns filmes relacionados a esse tema de hoje. Então, sobre tsunamis nós temos o Impossível. Terremotos, nós temos Terremoto, a Falha de San Andreas, e sobre o vulcanismo a gente tem o Inferno de Dante. Certo? Por hoje é só, pessoal.